Bem, a minha nome é Tamara, a maioria de vocês me conhece no Instagram como Domadora Racional Belga. Hoje eu estou sendo entrevistada pela Renata, que é bastante ativa no ativismo contra maus tratos e outros. Eu vou deixar a explicação para ela. E hoje ela vai me pedir perguntar algumas perguntas sobre o uso do bridão e vamos tentar clarificar algumas coisas. Então, antes que vamos começar com as perguntas, vou deixar a palavra para a Renata. Boa noite todo mundo, boa noite, Tamara. Obrigada pela participação nesse debate interessante que a gente vai ter hoje à noite aqui. Acho que, me apresentando assim bem sucintamente, eu sou uma verdadeira curiosa sobre um movimento que está se dando agora em relação à discussão sobre o que a gente tem praticado ultimamente, que a sociedade tem feito ultimamente em relação às práticas tidas como normais, culturais, e eu sempre tenho visto diversos posicionamentos, e como a Tamara ela é uma pessoa que estuda bastante sobre cavalos, eu achei interessante a gente ter esse bate-papo, ter essa conversa, para, enfim, tirar dúvidas, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, às vezes, no dia a dia, acaba nem se perguntando, né? Também eu tenho visto bastante que esse tema sobre a utilização dos cavalos, a forma como se utiliza alguns instrumentos, tem chegado também no Poder Judiciário, em formas de ações, questionando se é legal, se não é, se são maus tratos, se não são. Então, por isso que eu achei interessante te chamar para esse bate-papo. Você topa a gente discutir Lá, sobre isso? bora. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode perguntar o que você quiser. Bom, então, as perguntas que eu vou fazer aqui são algumas perguntas que, enfim, a gente normalmente lida no dia a dia quando a gente está falando especialmente sobre montaria, quando você lida com cavalos. Eu acho que um tema bem recorrente é a utilização do bridão, né? Eu sigo a tua página e eu sei que isso também é um tema bem recorrente ali nos teus estudos. Então, eu queria começar por uma coisa básica, assim, tá? Eu queria saber se você acha que o bridão ele é um controle, se ele é utilizado como um controle, um freio de emergência para um cavalo, se ele tem essa função. O que você acha É disso? preciso o bridão para ter controle sobre, né, o cavalo. Tipo, ele é necessário para você ter esse controle, para você ter essa sensação de que se alguma coisa der errado, eu tenho como Uhum. frear tendo o bridão. Exatamente. Primeiramente, quando um cavalo sai correndo, né, quando ele dispara, é porque ele saiu do cérebro que ele usa para realmente pensar. Então, quer dizer que agora ele entrou no cérebro dele, que é puro reflexo espontâneo, contra dor, contra medo, né? Então, na verdade, um cavalo que tem um bridão, o que que ele consegue fazer? Ele consegue pegar o bridão dentro da dente dele e ele consegue disparar sem que você agora tenha controle nenhum, tá? Então, o problema é exatamente aí. É um cavalo que não é adequadamente dessensibilizado para não disparar com sons, com situações novas. São cavalos que devem ser montados em uma redondela, tá? Cavalos que conseguem disparar quer dizer que você está em um lugar, na rua, na mato. Se o cavalo não está adequadamente dessensibilizado, você não deve estar lá, né? Você está lidando com uma ser vivo não é um carro, quer dizer que quando você quer que ele para, ele não vai parar pressionando um botão, né? A gente tentou colocar o bridão para ver se ele conseguiria ser uma chave mestra para controlar todos os cavalos,
mas na verdade não foi bem assim. A melhor coisa ainda é um cavalo que entende que ele precisa olhar para você quando ele entra e nesse primeiro momento onde ele conseguiu captar um primeiro som ou alguma coisa que se assusta, ele precisa procurar agora em mim, se eu vou reagir. Eu vejo isso com meus cavalos, né? E com cavalos de outros também que foram adequadamente treinados, é que quando o cavalo encontra uma situação nova, que é onde ele fica com medo, ele primeiramente vai olhar para mim para ver o que é a minha reação. E se a minha reação é calma, o cavalo também vai ser adequadamente calma. Mas a gente sempre monta com uma cabeçada que também tem uma parte que é o focinheiro aqui, que ainda dói um pouco. Então, não é que quando você não tem bridão dentro do boca que você não controle, mas que esse bridão é controle, eu não concordo com isso. Eu acho que a ciência também não concorda com isso, porque é uma coisa que já foi realmente estudado profundamente, é que eles pegam o bridão nas dentes, morde, e aí eles sabem controlar o bridão também, não é só humano. O cavalo acabou desenvolvendo, então, uma habilidade diante Uhum. dessa É. isso é interessante, isso é uma coisa que eu não sabia. O cavalo conseguir travar o bridão, Consegue. bom, isso para mim é bem interessante, porque se ele está tentando travar é porque ele está sentindo alguma coisa, né, ele está sentindo algum incômodo, não sei, enfim, por sinal, por que ele É, travaria, né, tentaria ele travar. ele pega esse bridão dentro da boca, porque ele entende que agora você não tem mais o controle de puxar ele. O boco do cavalo é uma coisa bastante grande, igual um crocodilo quase, uma vez que isso fecha. Todo mundo que já foi mordido por cavalo sabe como é como é que isso dói. Imagino. Deve ser pesado o negócio. Mas vem cá, Sim. então me diz uma coisa, então, ainda sobre o bridão, assim, essa parte da gente considerar o bridão como se fosse tipo um freio, né? Então, assim, a gente, eu poderia, você concorda com a seguinte afirmação, por exemplo, eu estou seguro andando num cavalo sem bridão? Eu posso estar seguro sem bridão? Segura? Sem utilizar o bridão? É seguro? Sim, na verdade, isso foi uma pergunta que estava em aberto, que a comunidade Bridão usava como argumento para justificar o Bridão. Mas, em realidade, todos os estudos feitos mostraram que não só o cavalo mostrava uma alívio quando eles tiraram o bridão e colocavam uma cabeçada sem bridão, como eles também tiveram a mesma reação a o cabeçada sem bridão de que ele com bridão. E isso foi uma grande surpresa. É que tinham o mesmo controle, e isso provavelmente porque tem 2 coisas numa cabeçada de uma bridão que dói. Primeira coisa é o focinheiro, 3 coisas na verdade. Primeira coisa é o focinheiro, segunda coisa é o bridão, e a terceira coisa é a parte que fica aqui na mandíbula. São 3 partes que você consegue usar para machucar ele e para ameaçar com dor. Então, esse bridão não é necessário para ameaçar em controlar ele através de dor. Uhum. É, porque a gente meio que cria é um processo automatizado. Tem bridão, tipo, você nem pensa, né? Não, é bridão. É o bridão que vai fazer com que. Então, na verdade, é justamente o intuito dessas perguntas, é justamente para a gente meio que pensar. Não, isso não necessariamente é necessário, né? Isso Não, não é uma necessidade trivial. não. Me diz uma coisa. É, essa utilização, né, de um freio, né, como na forma de bridão, ela pode causar dor, inchaço no nariz e na mandíbula? A parte da cabeçada e o bridão. Bem, a parte de cabeçada, na verdade, eu vou pular um estudo aqui, que ele é deixa eu ver Você está aonde. compartilhando a tela?
Porque tá só a página do Google agora. Ah, tá, agora apareceu. Esse estudo aqui é chamado Horse Voluntarily Acceptance of Reintention with Various Bitless Bridle Compared to a Single Joint Snaffle Bit. Isso quer dizer que eles compararam a cabeçada com bridão contra a cabeçada sem bridão para ver se o cavalo conseguiria colocar mais pressão naquele sem bridão e menos pressão naquele com bridão, achando que o bridão machucava mais. Esse estudo, na verdade, ele foi feito de um jeito assim. Eles colocaram o cavalo com rédeas, um com bridão, outra sem bridão, cabeçada sem bridão, colocaram uma rede presa na parede e colocaram uma pote de comida em frente dele para ver que o cavalo começava a esticar o pescoço para conseguir pegar a comida. E o que eles vieram é os cavalos conseguiram chegar até o mesmo ponto. Quer dizer que eles, né, que o bridão não machucava mais do que a cabeçada. Eu não acho que esse estudo foi adequadamente feito, mas por fato, esse estudo é usado por comunidade bridão para argumentar, tá vendo? A cabeçada sem bridão dói tanto de que aquele com bridão. E na outra lado, a comunidade sem bridão igualmente usa esse estudo para falar o quê? Para falar, tá vendo? Você não precisa do bridão. Então é um estudo muito engraçado que consegue ser usado pelas duas partes. Mas o mais importante que a gente aprendeu através desse estudo é que, primeiramente, o bridão não é necessário para provocar o dor. Então, enquanto que a gente tem uma cabeçada com bridão, a gente tem duas partes de dor, bridão e a focineira, e na outra a gente só tem o focineiro. Mas ele causa inchaço, sim. Na verdade, tem um estudo feito com cavalos militares no México, onde eles mostraram por radiografia que o ósseo do cavalo, isso são cavalos que são montados com bridão, né? Mas que o focineiro aqui em cima do nariz e aqui embaixo do mandíbulo, as dois tinham desformações ósseas, né? Isso é por quê? Porque ele coloca tanta pressão na focineira de que na bridão, certo? Então, as dois casos, só que esses cavalos também igualmente têm lesões dentro da boca. Enquanto que aquele sem bridão, ele novamente causa a mesma lesão aqui na focineira, mas aí não tem lesão dentro da boca. Então, ele consegue sim causar dor, inchaço, quebrar esse, né? Se você vai ver, por exemplo, vou te mostrar. Então, o cabeça de um cavalo é essa parte aqui, em aonde eles colocam, aonde você coloca um focineiro normalmente do jeito certo é aqui, né? Essa parte aqui, por quê? Aqui está cheio de osso. Mas a maiores eles colocam aqui. E o que acontece é que esse ossinho aqui, que é chamado osso nasal, ele é fraquinho, né? Então, quando eles falam isso, o osso pode quebrar, sim, ele pode quebrar. Agora, quer dizer que aqui você não consegue fazer lesão porque aqui é cheio de osso? Não, não é verdade também, não, porque ainda você tem lesões nos ossos que eles conseguiram mostrar que eram achados em 90% dos cavalos. Então, é um cabeçada, é alguma coisa que, novamente, depende muito de treinamento. Você precisa desensibilizar seu cavalo até o ponto que ele crie leveza. Leveza quer dizer que você não precisa colocar muita pressão no seu rédeo, porque o menor pressão possível o cavalo já escuta. E isso é somente feito com cavalos adequadamente treinados. Todas as cavalos que a gente tem no mercado hoje que são desobedientes, em que tem lesão, foram cavalos que não foram adequadamente treinados. Não precisa ser assim, nenhum cavalo é exceção. Tá, mas assim, só para esclarecer uma dúvida, esse estudo que você citou anteriormente, então assim, qual que é o objeto desse estudo, pelo que eu entendi? Então, na verdade, ele praticamente diz, bom, o bridão faz o cavalo sentir dor, né? Então,
Tipo, Eles ele tá... nunca olharam lesões dentro da boca. Para ver lesões dentro da boca, a gente tem que olhar num outro estudo. Porque esse estudo do Raintention, que é esse aqui, ele foi feito em eles somente investigaram a parte da focineira, tá? Para ver quanta pressão que o cavalo conseguiria colocar, mas eles nunca abriram a boca para fazer. Então, se a gente quer ver o que é causado dentro da boca, a gente tem que entrar com uma segunda estudo. E esse aqui, aonde eles realmente entraram dentro da boca, né? E aí a gente consegue ver que entre 80% e 90% dos cavalos tiveram lesão. Eu vou pegar aqui os lesões. Eu não sei se você está vendo as lesões. Não, você não está vendo as lesões. Tem umas imagens pequenas aqui, Não, mas eu se vou elas forem muito compartilhar mais. fortes também. Eu vou compartilhar outra, peraí. Essas lesões, elas são internas, então, na parte interna que a gente não consegue ver. Tipo, por exemplo, se eu estiver assistindo alguma prova, alguma coisa assim, eu não vou conseguir ver, é isso? Não vai ser externo. Então, esses são... Agora dá para ver? Tá carregando. Sim, agora dá para ver. Ok. Então, isso aqui são as lesões causadas por bridão. Então, nesse estudo, onde eles foram ver a tensão, né, quanta tensão que um cavalo conseguiria suportar entre um bridão e sem bridão, nunca foi olhado dentro da boca para ver se o bridão também tinha feito alguma lesão. Então, a gente tem que ir a um outro estudo para ver o que o bridão causa dentro da boca. Aí você vê que 80% a 90% dos cavalos têm lesões. Eu acho que 53% desse 84% tinha 5 lesões ou mais, de grave a moderada. Então, são coisas que quando você está falando de estudos, porque eu vejo eles usando esses estudos, principalmente aquele do Raintention, né, que é aquele cabeçada sem bridão contra bridão, é muito fácil pegar um estudo para fazer um argumento, mas na verdade a gente tem que ter uma visão mais holística para chegar à conclusão que na verdade não é minha opinião, mas é o resultado de todos os estudos juntos. Não tem estudo hoje no mercado, na verdade, que ainda defende do bridão, porque todos eles têm o mesmo resultado. Então, não tem, vamos dizer, argumento científico mais para tolerar o bridão. Então, a razão que o bridão hoje é tolerado por veterinários e outras é cultural, na opinião. E nisso é uma questão que eu tenho, se isso é certo, porque, na minha opinião, um veterinário que estudou medicina, ele deve seguir ciência, nunca opinião ou práticas culturais. Então, se a ciência deu o resultado para ele de percentuagens tão altas, uma coisa que volta em todos os estudos feitos, eles têm o dever de respeitar isso. Dessas imagens desse estudo, me parece que bom, se é 80% é um número extremamente expressivo, 84. digamos que, o quanto? 84. Esse estudo 84. foi refeito em Sweden, onde tinha 88. Aí ele foi refeito em Dinamarca, onde só tinha 9,2%. Só que eles nunca olharam dentro da boca, só aqui na canto. E na Canter tinha 9,2% de lesões. Aí você volta para esses estudos aqui, aonde eles também falaram que eu tenho que trocar de tela aqui de novo, desculpa, só para te mostrar. Isso aqui. Que tá vendo? Tá carregando aqui, peraí. Pronto. Tô vendo, tá aberto. Então, vamos só pegar rapidinho.
Porque lá eles tinham falado que 9,2% tinha lesão. E aqui nesse estudo, 6,2% tinha lesões na canto da boca também. Então, isso quer dizer que isso é muito comparativo, né? As dois estudos tinham uma percentuagem mais ou menos igual na lado de fora da boca. Só que quando você não faz a exame dentro da boca, agora o estudo não é feito corretamente, porque é onde a gente coloca o bridão dentro da boca, né? E eles colocaram, e nesse estudo, acho que está aqui até, que esse estudo foi feito aqui. However, only the corners of the mouth were examined, not the oral cavity. Então, isso quer dizer somente os cantos das bocas foram examinados, nunca foi olhado dentro da interno, na cavidade interna. Na cavidade oral. E aí você chega a 9,2% das lesões, né, na canto da boca só. Então, novamente, é muito importante que você olhe todos os estudos para entender que, na verdade, todos eles falam a mesma coisa, mas nunca pode só ler a conclusão, senão dá uma resultado corrupto, né? Não, é por isso que a gente tem argumentos hoje do bridão. Não tem nenhum argumento que chegou a mim ainda de um bridão que eu não consigo responder, porque eu realmente, é isso que eu faço, gente, à noite. Eu leio todos esses estudos. É a sua leitura de cabeceira de cama, Sim. né? Bom, eu ia fazer mais perguntas, mas eu acho que então, assim, a gente tá por esses estudos e eu já meio que prevejo uma resposta, mas basicamente a embocadura, o bitless, se colocado de forma incorreta, com mão ásperas, vai causar dano à cartilagem no nariz dos cavalos, ou até mesmo, igual você Então, isso é uma mencionou... outra pergunta muito interessante. Então, não existe um jeito de mau uso de um bridão, porque esse estudo aqui, ele foi feito com profissionais que têm uma técnica profissional extrema. Eles não tinham nenhuma eventualidade onde eles tiveram que usar força. Então, esse estudo, onde eles falam que 84% tinha lesão, e na outro estudo do Sweden, né, aqui eles falam, of all the horses examined, 84% had acute lesions in the bid area. Isso quer dizer que 84% tinha lesões agudas na área de bridão, dentro, tá? Um percentuagem pequeno, 21%, tinha lesões mild, pequeno, né? 43 tinha moderado, 20 tinha severas, e 2% tinha sangue, e 5% tinha sangue no bridão. Então, o outro lá na Sweden, ele tinha 88% de lesões dentro da boca. E o que foi muito interessante é que nenhum veterinário que estava lá, que são veterinários extremamente competentes, que fazem isso, são veterinários esportivos, eles foram perguntados, você acha que os cavalos estão com lesão? Em todos eles tinham falado, não, com certeza não, porque não foi nenhuma eventualidade. Nem a montador, que na verdade, né, uma montador profissional, falou, não tinha nenhuma eventualidade, com certeza o meu cavalo não está com dor, não tem nenhuma lesão dentro da boca, para ainda acabar com uma percentuagem tão alta em todos esses países, quer dizer que a gente, na verdade, não são capazes de julgar se o cavalo está com dor ou não, né? A gente ainda não chegou nesse estágio. A gente quer fingir que já estamos nesse estado, mas esse aqui são pessoas que têm alta técnica. Ele tem aquele mão leve que todo mundo usa como argumenta de um bridão tem que ser usado corretamente. Well, aqui o bridão foi usado corretamente. É mais do que isso, não foi usado só um bridão. Esse estudo aqui tem mais lesões aqui, porque aqueles que eu te mostrei foi só na comissura labial. Tem mais dentro do mandíbulo, na barra, que são lesões. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, e que as bridões que foram usadas, eu acho que eles têm uma foto aqui.
Deixa eu ver. Cadê, gente? Só uma coisa, Tamara. Então, assim, digamos que esse estudo é como se chegasse para os donos desses cavalos ou para os veterinários que acompanhavam esses cavalos e falou assim, olha, a gente vai analisar como é que está a saúde da boca do teu cavalo, onde vai ali o bridão. E aí essas pessoas, não, tudo bem, eu cuido do meu cavalo, eu tenho certeza que ele não tem dor. É como se eles realmente acreditassem que esse estudo ia apontar que eles jamais talvez imaginariam que viesse esse dado tão expressivo de lesão, certo? Uhum. Não, eles não tinham ideia nenhuma. É por isso que eu acho tão importante que a gente para falar que esse bridão tem que ser uso corretamente para profissionais, aí que ele não causa lesão, porque não é verdade. É uma grande mentira, senão você tem que descreditar cada... Eu não estou achando aqui as fotos do bridão. Estranho, porque eu tive ele em todo lugar. Porque esse estudo foi feito, eu acho que com 6 bridões diferentes. Porque ainda tem essa, né? Tem vários tipos de bridões, assim, você fala assim, não, esse não vai machucar, esse vai... Aqui, olha. Isso. Esses bridões são... Tem esses bridões aqui, primeiramente, que são de Egnat, né? Que são bridões, vamos dizer, mais leves. E tem aqui os lesões que eles causaram. E, na verdade, as bridões que a gente conhece hoje como sendo bridões mais que iriam machucar menos são os bridões que causaram mais lesões. Então, esse aqui que a gente usa aquele de borracha ou aquele de plástico. Ele é um pouco mais grosso, ele causou muita lesão. Esse aqui de couro, novamente, mesma coisa, ele foi feito de uma curva para respeitar a anatomia da boca, né, para a língua não ficar, vamos dizer, pressionada. Novamente, ele causou muita lesão. Todos eles causaram lesões. Então, não é uma questão também no o bridão certo ou mão leve, não, todos eles causaram lesões. Então, esses bridões foram utilizados nesse estudo. Porque sabe que esse estudo de novo é o mesmo estudo, é Risk Factors for Beer Relations in Finnish Trotting Horses, mas esse estudo ele tem várias partes. Ele tem as partes da lesão, ele tem o the technical report, que são colocadas fragmentadas em várias literaturas para descrever as várias coisas que eles tinham pesquisado. E isso, só para te dizer, esse estudo foi feito do University of Helsinki, ele foi revisado por vários professores, então é um fonte bastante publicado na Equine Veterinary Journal, uma fonte bastante respeitada, não é um anedota. E isso é uma outra fato interessante, não existe estudo hoje de bridão onde o resultado foi bom ou aceitável, publicado hoje de fonte. Eu fiz esse desafio para a veterinária, me mostra uma bibliografia, por favor, que ainda justifica o uso do bridão hoje. Ninguém conseguiu me responder, porque não tem, não existe. Realmente acho que fica um pouco indefensável depois de ver esses dados, né? E é isso, né? Não, vamos discutir o bridão correto, mas o estudo está apontando ali que até mesmo os bridões que a gente até então tinha como, porque os mais finos tendem a causar, em tese, mais desconforto, mais dor e tal, mas até mesmo com esses mais anatômicos ou Mais grossos, largos mais ainda, largos. ainda fazem. É. Ainda fazem. É realmente algo que eu até ia perguntar, né, se eventualmente a gente poderia considerar ser saudável, se os bridões eles são saudáveis para um cavalo, se os cavalos, o fato deles morderem o bridão, se isso é algo que dá algum tipo de prazer, ou por que eles mordem, eles gostam de morder o bridão, como é que você vê isso?
Então, algumas pessoas dizem que um cavalo gosta de morder bridão, mas na verdade, novamente, isso já foi, como é que se fala? Já foi relatado na estudos e, na verdade, eles fazem isso muito mais quando eles têm desconforto. Porque o que acontece é o seguinte, o cavalo, ele tem o bridão na boca, e isso não traz nenhum conforto. Então, às vezes, ele já tem lesão crônicas, porque ele já é montado muitas vezes. E o que ele vai tentar fazer agora, ele vai tentar enfiar a língua dele entre a lesão e o bridão. Como defesa, uma mecânica natural para proteger essa lesão ficar mais grave ainda. É o que a gente faz também. Quando a gente tem uma lesão dentro da boca, a gente vai colocar a nossa língua lá para proteger essa área, para o líquido não entrar em contato com ele, ou é uma defesa. Então, quando ele, por exemplo, tem uma lesão na patelar, porque tem aquele bridão que tem essa junção ele faz assim, fica fazendo pressão na patelar. Aí, o que o cavalo tenta fazer? Ele tenta colocar a língua em cima do bridão. O que é o problema com isso? Duas coisas. Para um humano isso é feio. Na prova você perde ponta. Então, o que eles poderiam fazer é isso aqui. Eles aceitaram deixar o cavalo usar um focineira para não durante... ver a língua sobre o bridão, é isso? Não, para... aqui Ah, assim, tá certo? Aí agora o cavalo não consegue mais abrir a boca dele, então ele não consegue mostrar o desconforto, vamos dizer. tá. E ele também não consegue mais colocar a língua em cima do bridão, viu? Aí ele tenta, às vezes, ainda abrir. É uma situação bastante feia agora. E às vezes eles até colocam, porque olha o que acontece quando não tem, tá vendo? Ele começa a abrir a Fica boca uma dele. expressão muito assim, tipo, é uma expressão De dor. de dor bizarra quando você realmente para e olha, porque numa prova, enfim, na rapidez do momento, você talvez nem consegue, mas nesse flash, é por isso que eu gosto também de alguns dos seus materiais que você divulga, que normalmente às vezes você coloca em slow motion, né? Então, eu acho bem interessante isso, porque a gente realmente, no dia a dia, a gente não enxerga isso. Então, Nossa, olha essa eles foto. não têm o focineiro aqui. Se isso acontece durante uma prova, isso aqui, eles vão perder pontas. Então, eles podem colocar esse negócio aqui, olha como é que tá apertado aqui. E o que acontece agora é quando o cavalo, ele tenta ainda movimentar esse língua, ele começa a machucar a língua dele, e até morder a língua dele, aí começa a entrar sangue. É engraçado, por exemplo, essa foto que você mostrou, onde está bem apertada aqui, né? Então, esse cavalo, ele tá tendo pressão tanto aqui nessa região daquela imagem que você mostrou nessa região, quanto, bem como sofrendo pressão interna com o bridão, né? Eu acho Sim. que Eu é não uma sei se tá... dupla pressão, digamos. Exatamente. Ele não está mostrando aqui, mas deixa eu ver. Eu quero só mostrar uma... Isso tudo já é sangue na boca, mas já não é o que eu estou procurando. Porque é uma coisa que acontece com bastante frequência. Eles mordem a própria língua Tá marcando aqui bem a língua dele nessa foto ali. Não, é uma coisa bastante bizarra para mim, porque assim, eles sabem que isso é uma reação de dor e eles literalmente permitiram para colocar o focinheiro ali, então pelo menos tentem cobrir esse dor, porque tá feio nas provas. Não queremos isso, não. Eu acho que esse aqui tá por acaso com língua. Tá vendo? O focinheiro aqui.
É o que acontece agora, ele começa, o sangue aqui, né? Ele começa a morder a língua. Eu não sei como é que essa lesão foi feita. Se a lesão foi feita por bridão em cima da língua, se ele realmente mordeu a própria língua porque ele não consegue abrir a boca dele adequadamente, né? Mas isso é o mais que ele consegue abrir a boca. Eu quero que você olhe o rosto dele. Esse nariz aberto, ele tem duas razões. Ou ele já foi trabalhado muito, ou isso é dor. Eu acho que aqui é uma combinação dos dois, né? Porque realmente esse sangue na boca não deve ser alguma coisa que é indolor. É aceitável isso. Isso não tem problema, a boca não está aberta, né? Não está aberto assim, vamos dizer, do jeito que é Que uma desclassifica, carapancha, que perde ponto. né? Esse aqui agora não é um cavalo indoor, ele está só fazendo, mas, né? Bocejando. É isso que eles querem evitar, mas quando você evita isso, você acaba tendo essas lesões lá do... Olha, assim, é bem surreal mesmo, vendo essas imagens, assim, a pergunta que fica é por que que a gente usa bridão, né? A gente, tudo bem, né? Colocou na cabeça que a gente, há milhares de anos se usa bridão, né? E tem que mudar? Talvez sim, né? Tem muitos problemas com isso, né? Primeiramente, a gente, em algum momento, ganhou permissão de usar cavalo em descartar eles. Então, quer dizer, quando eles estão ficando com muito dor e são muito desobedientes, a gente pode mandar para abate e pegar um novo, tá? A segunda coisa é que a gente agora pode colocar a focinheira, então a gente pode ignorar o fato que ele está com dor para forçar a boca fechada em fingir que ele não está, né? Então, a gente pode usar o bridão como uma chave mestra para encobrir que o cavalo não foi adequadamente treinado, que a gente não investiu o tempo suficiente para treinar ele para que ele não precise bridão, né? Isso é um outro problema. Então, são todos problemas que, na verdade, uma encaixa na outra, né? Não é, para mim, o problema é muito mais grande do que o bridão. O bridão é um sintoma de uma doença muito mais grande, que é o fato que a gente comercializou animais. Não sei se a gente poderia ter feito isso. Que talvez para as pessoas mais, talvez mais velhas, as pessoas que foram, nasceram aprendendo que a utilização do bridão, porque, sei lá, todo mundo usou há milhares e milhares de anos isso era utilizado, então, beleza, eu vou usar porque é utilizado, enfim. Mas não talvez seja por falta, talvez, de acesso, falta de questionamento, porque esses estudos que você está falando, por exemplo, a própria comunidade veterinária ali, os veterinários que foram submetidos, os seus cavalos foram submetidos a esses estudos, foram pegos de surpresa, nem eles imaginavam que teria essa lesão. Então, assim, precisa mudar, certo? Precisa, você concorda? Não é porque a gente usou bridão milhões de anos, tem que mudar? Com certeza, né? Acho que a sua resposta é sim. Cara, tem muita coisa hoje que a gente faz ainda que a gente fez 2000 anos atrás, né? Vamos começar com isso. A gente não tem que ficar presa em usar isso como argumento para justificar o mal de hoje, tá? Então, primeiramente, 90% das comandas que a gente faz para montar em cima de um cavalo não vem através dos mãos, tá? Então, não tem, como é que você fala? Não tem mais um argumento para mim, para falar. A gente já está usando para 2000 anos. A gente, na verdade, precisa consertar mais 10% para tirar essa bridão. Em esse 10% é literalmente treinamento, tempo investido. É aquele pessoa que hoje ganhou permissão de entrar na hípica, sentar no cavalo, sem que ele tenha que treinar ele, sem que ele tenha que fazer algum outro tipo de trabalho com ele, literalmente só pelo prazer, tá? Então,
esse 2000 anos atrás já não tem nada a ver com isso. É literalmente uma pessoa que entra lá, quer fazer o prazer dele, senta no cavalo, coloca o bridão, que é o chave mestra, para que todo cavalo funcione. E se alguém me fala, dizendo, você está usando o bridão errado, você dá como argumento, mas ele já estava usando 2000 anos atrás. Americanos nativos, eles controlavam os cavalos deles sem bridão. Então, como é que você fala? Tem tem tanto bridão 2000 anos atrás de que não bridão 2000 anos atrás. Esse argumento, para mim, não tem pé nem cabeça. Se você realmente vai estudar o assunto, você entende. Agora, quando você está falando com alguém que não estuda, esse argumento cola. Isso é o problema de hoje, né? Ninguém tem que mais estudar. Você precisa tirar uma carteira de habilitação para dirigir um carro, mais um cavalo, você não precisa fazer nada. Tem que ser rico. Aí o peão vai trabalhar, o peão vai trabalhar o cavalo para você. Eu vi isso com próprio, na hípica, no Rio de Janeiro. O filho do dono do hípica vem lá para montar no cavalinho dela. O cavalinho dela está muito quente. O que ela fala? Papai, o cavalo está muito quente, eu tô com medo. O que ele faz? Ele chama o peão. Peão, monta o cavalo, por favor. O que acontece? O peão pega o cavalo realmente está quente, e agora ele vai começar a colocar pressão no cavalo, e montar um cavalo, e deixar o cavalo ser muito cansado. Quando o cavalo está muito cansado, então assim, sabe, aquele negócio, aí agora o filhinho pode ir lá fazer 2 voltinhas, tirar algumas fotos para Instagram, e tá feito. Não tem nada ali, é tudo muito superficial, né? Não tem nada de... É muito bizarro. Aí depois eles falam, eu amo cavalo. Eu amo cavalo? Bem, uma palavra que eu nem posso falar aqui, então... O horário não permite. Não, assim, realmente é uma coisa assim, que a gente realmente, a gente lida com o cavalo como realmente um objeto, tipo assim, quero andar no cavalo. Aí a gente meio que pensa assim, então vou apertar um botão aqui como se eu estivesse num carro. Vou girar essa chave e tem que andar. Se não andar, tem alguma coisa errada, né? Tipo, não é bem assim, né? Não é um objeto, né? Não. Vem cá, você acha que... Eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim, o desempenho do cavalo é melhor com o bridão ou não? Então, inicialmente, até eu achava que um cavalo que tem um bridão iria ter um desempenho melhor, por vários fatores, medo, dor, né? Talvez um pouco mais adrenalina. Mas todos os estudos que eu ouvi, tem um que foi publicado em julho de 2009 na Journal of Veterinary Behavior. Eu acho que foi Jessica Quica e Amanda Warren Smith que publicaram esse estudo. O resultado foi que os cavalos usando cabeçadas sem bridão, eles tinham um desempenho tanto bom de que aquele com bridão é até melhor. Nenhum deles tinha um desempenho pior. Então, esses experimentos eles foram repetidos muitas vezes em muitos estudos, os resultados sempre foram a mesma coisa. Mas eu só citou esse para as pessoas começa com ele, porque isso foi o primeiro, e depois embaixo disso tem uma bibliografia inteira para você olhar. Não tem nenhum estudo que eles fizeram que o cavalo não tinha um desempenho melhor. Ele, primeiramente, tem um alívio, em um segundo momento, ele tem um desempenho muito melhor do que aquele com bridão. E sempre foi feito com cavalos com bridão, depois tira o bridão, então, em tese, o cavalo já está um pouco cansado, né? Quando eu comecei a ler o estudo, eu achei, não, você monta com bridão primeiro, depois você tira o bridão, o cavalo já vai estar cansado, ele não vai ter um desempenho melhor, mas o cavalo tinha. Todos eles, na verdade. Então, de novo. Então, na verdade, assim, não é uma questão assim do tipo, se não tem bridão, não tem como praticar, enfim, o que você queira praticar com o teu cavalo, seja
montar, seja, sei lá o quê. Não, não é isso. Não, isso não é uma... Retirar o bridão não significa que ninguém mais vai poder montar no cavalo, certo? Tipo, ou cavalgar, ou sei lá o quê. Não. É completamente não verdade. Uhum. É porque é justamente aquela ligação que a gente faz com segurança, com, enfim, várias coisas que nós não nos questionamos, mas que a gente simplesmente nasceu e aprendemos que o bridão faz parte é um acessório. Então, andar no cavalo é o esporte mais perigoso do mundo. Só que todos esses estudos que foram feitos para chegar à conclusão que andar no cavalo é o esporte mais perigoso do mundo foram feitos com bridão. Em todos os estudos que foram feitos em cavalo sem bridão, não tem nem anedota de um acidente. Então, isso quer dizer que um acidente não pode acontecer com o cavalo? Sempre pode, é um animal vivo. Mas vamos pelo menos respeitar os resultados da ciência, e no resultado da ciência hoje é que todos os cavalos com quem acidentes foram relatados tinham bridão dentro da boca. Então, É um dado precisamos bem... estudar outro lado ainda, mas não tem nem anedota hoje de cavalos. Já foram abertas provas em Holanda, né? Agora eles já pode escolher nos Estados Unidos também, na Canadá também, para fazer as provas de várias disciplinas, tanto no Western Riding, né, que é o rodeio, tanto no dressagem, no salto, para que eles podem escolher, vai montar sem bridão ou com bridão. E nessas não foi relatado nenhum acidente ainda como aqueles que montaram sem bridão. Então. Não, mas isso é uma coisa muito... É um ponto bem, assim, interessante, essa questão, isso que você disse, né? O uso do bridão, então, não necessariamente vai te trazer a segurança que você acha que, né? Justamente por conta desse dado que você deu, né? Os acidentes, andar a cavalo é extremamente perigoso, é um dos esportes bem perigosos, com muitos acidentes e lesões. E nesses relatos de acidentes e lesões, se utilizava o bridão, certo? Utilizaram bridão e muitos deles são aqueles filhinhos que não precisam nunca treinar cavalo, eles vão para montar cavalo, aprende a montar cavalo, não tem menor noção para, vamos dizer, prevenir acidentes ou reconhecer os sinais antes que o acidente vai acontecer, eles só parte de uma ponta que o cavalo é ou desobediente ou não, enquanto ele é desobediente, eles vão dar uma choque aguda, aperta essa rédea, vai embora, enquanto que, na verdade, é nesse momento que você consegue deixar um cavalo disparar ou calmar um cavalo. Enquanto você é uma filhinha que entrou na cavalo e, na verdade, não sabe nem treinar o cavalo, nem fez o tempo para conhecer o cavalo, você está em uma situação muito perigosa. Hoje tem pessoas que não estão mais andando, que estão no cemitério ou estão na cadeira de rodas porque eles foram colocados em cima de um cavalo sem que eles tenham que fazer um treinamento adequadamente para aprender, treinar e conhecer o cavalo para prevenir esses momentos. Não é simplesmente montar no cavalo, eu acho que não deveria ser só isso, igual você disse, né? Nós precisamos de fato estudar e estarmos de fato habilitados para poder montar, se é que você quer montar no cavalo, o que você, sei lá, o que você quer fazer. Cara, eu sou muito experiente com cavalo, mas eu não monto em cavalo que eu não conheço. Eu sempre vou treinar o cavalo primeiro, eu vou conhecer o cavalo, depois eu vou montar. Eu não sinto necessidade. É igual, eu não sei se você conhece ele, é uma cara chamada Cesar Millan, que treina cachorro, O conhece ele? encantador de cães, Então, você acha que esse cara, ele tem bastante experiência com cachorro, conhece cachorro, não conhece? Conhece. Uhum. Você acha que ele vai enfiar o cara dele em qualquer cabeça de cachorro? Claro que não. Ele sabe muito bem que ele não conhece o cachorro, ele vai evaluar o cachorro, e depois ele vai ajustar o comportamento dele para ver em qual nível que esse cachorro está, para começar a treinar ele, e só quando ele está adequadamente treinado, ele vai fazer a mesma coisa com esse cachorro que ele consegue fazer com outros cachorros que são bem treinados. Mas jamais ele vai tratar qualquer cachorro como ele trata o cachorro dele.
Eu sou a mesma coisa com cavalo. Só Por que o isso, problema é que esse bridão virou essa chave mestra para que todo mundo que nem precisa treinar cavalo pode puxar, lembrar o cavalo, falar, oh, eu posso te dar uma dor aguda, viu? e aí você sabe lá o que você vai provocar no seu cavalo, né? Você vai fazer seu cavalo virar, no giraia, digamos assim, e aí ele vai te derrubar. Você não está preparado para isso, pum, o chão é certo. O chão te Exatamente. espera. Eu já vi pessoas sendo derrubadas que eu vi acontecendo, antes que iria acontecer, eu vi o cavalo começando a se esquentar. Eu, na minha experiência, iria desmontar. Eu iria desmontar, ver o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, alguma coisa tá incomodando ele. Mas, assim, meia hora depois, estávamos em frente de uma ambulância e o resto, bem, aconteceu o que aconteceu. É muito perigoso. Cavalo é muito perigoso. Né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Se o animal pode te matar, você precisa conhecer ele antes que você monte nele. Sou contra conhecer um cavalo no mesmo dia, você ande nele, você está procurando um acidente. Nem eu consigo. Volta ao paralelo do cavalo, do carro, né? Tipo, esse seu carro aqui, deixa eu dirigir esse seu carro aqui, né? Tipo, Não, enfim, isso não é existe. meio bizarro, né? Muito. E deixa eu, assim, para a gente finalizar essas perguntas, eu sei que eu já fiz muita pergunta, mas, assim, uma pergunta meio besta, assim, mas besta, mas, assim, que eu acho que todo mundo se pergunta, tá? A gente precisa usar bridão para montar um seu cavalo? Qual que é o teu posicionamento em relação a isso? Tipo, Para mim, se eu tinha o poder de hoje, o bridão já não existia mais. É uma imagina. é um instrumento de tortura que a gente usa para ameaçar com dor, instalar medo, para um animal que, na verdade, com um treinamento adequado, não precisa. Então, isso também foi um achado em todos os estudos feitos, é que quando a gente tira um bridão, eu quero dizer, tira um bridão, coloca uma outra cabeçada, o cavalo reage do mesmo jeito. Mas agora entramos em um outro assunto, que é respeitar os limites fisiológicos do cavalo. Não fica puxando ele para fazer movimentos e desempenhos não natural para ele, para que ele tenha que começar a produzir grandes quantidades de adrenalina ou começar a fazer a performance dele mesmo sendo lesionado. Vamos, por exemplo, um cavalo de salto. Na natureza, um cavalo nunca vai saltar todos os dias. Então, quando a gente começa a saltar como um cavalo todos os dias, o que, que a gente faz? A gente vai começar a estressar as articulações, eles vão começar a ficar com dor. É que eles não conseguem falar no próximo dia para a gente, ei, gente, eu tô com dor hoje, tá? Eu preciso uma minuta para me recuperar. Não, o que eles vão fazer? Eles vão começar a entrar com infiltrações, como analgésicos, como anti-inflamatórios, para que o cavalo nunca para de, como é que se fala? Prestar serviço, né? Então, isso aí que o bridão entra, porque agora você precisa controlar o cavalo com uma dor mais aguda do que o dor crônico que ele está sentindo. Entende? Então, quando você não respeita esses limites, quando você usa ele como uma escrava, muito mais enquanto você, na verdade, está entrando na abusos de animal, porque você está causando dor em lesões, e você sabe que está causando, porque você está chamando o veterinário para tratar essas lesões. Mas você ainda está usando ele, você precisa colocar uma bridão. É algo que, assim, a gente, diferente de um atleta, talvez, que está ali porque ele quer, enfim, porque ele quer competir, o cavalo, ele não necessariamente ele vai querer competir, vai querer, né? Eu acho que a gente essa falta de perceber esse lado, né? De que também é um ser, que também tem as mesmas tem dor, tem medo, enfim, e isso é uma percepção que a gente precisa começar a desenvolver, doa quem doer,
Não, é aqueles dos hípicas, eles usam isso como argumento, dizendo, não, eu cuido muito bem do meu cavalo. Não sei se hípica, onde eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, eles falaram isso, não, eu sou bom, eu já viu isso? Um donor que coloca gelo no cavalo para que ele pode prestar serviços disso. Isso no seguinte, isso não existe. Só que eu vivi essa realidade. A realidade é o que se amanhã esse gelo não funciona mais, esse cavalo é mandado para abate, talvez em grande sorte para uma fazenda mágica de uma adotante, mas lá vai a cuidado veterinário, lá vai o gelo, e esse donor não vai mais colocar gelo, seu cavalo não vai saltar mais amanhã, ele vai colocar gelo agora no próximo cavalo. E esses cavalos não são usados para muito tempo. Então, esse negócio é ilusionário, sabe, da pessoa mesmo. A gente não está mais falando de bem-estar, estamos falando na cuidados que você faz para garantir o desempenho, não para garantir o bem-estar. Você não é um bom donor, você é uma bom donor de escravo, outra coisa. Porque, na verdade, ali você está ali porque aquele animal está te servindo de alguma forma, né? Exatamente. Eu estou bem feliz com essa nossa conversa e, na verdade, esse tipo de debate, a gente está falando aqui do bridão, mas a gente poderia falar, sei lá, de outras coisas, tem vários instrumentos utilizados que são, digamos assim, polêmicos e tem muita gente que fala, não, mas imagina, por exemplo, a espora, tem gente que fala que espora não machuca, que espora... Então, assim, a gente precisa realmente ir atrás de estudos, tá? Se vocês acreditam piamente que isso não gera dor, que não gera lesão, então vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos fazer laudo, vamos analisar, sei lá, investir realmente nessa parte científica dessa análise de lesões, se há, se não há, para a gente poder realmente falar, porque a achismo, eu acho, não, imagina, a gente está só vendo ali superficialmente, né, a gente não está vendo a parte interna. Então, acho que isso é bem interessante, esses teus questionamentos, porque isso está começando a chegar não só na sociedade, mas também, como eu disse, né, eu me dedico às vezes a estudar esses temas, e como eu sou advogada, eu também tenho visto muito o judiciário vira e mexe em algum município, uma cidade que tem o hábito de realizar provas 3 tambores, enfim, laçada e tudo mais, se posicionando o próprio Poder Judiciário ali, falando, não, olha, isso aqui realmente são maus tratos, não vai dar, não tem como a gente permitir isso. Então, esse movimento está dando voz, de fato, a essas vítimas, né? Cara, eu vivo na realidade, eu sei que a gente não vai conseguir banear o bridão pelo primeiro momento, mas por que a gente não poderia colocar uma cordial para que o treinamento antes da prova é uma coisa que a montadora vai ter que fazer. Porque, por exemplo, se não sei como você fala isso em português, do jury, a mesa que tira ponto e te dá ponto durante a prova. Jurados, tá. Veja que você está puxando muito o bridão e não o cordial em volta do pescoço, isso quer dizer que você não fez treinamento antes da prova. Porque quando você vai, de forma sistemática, dar o comando antes na rédea de cordial, antes que dá na bridão, o cavalo, em 2, 3 dias, ele vai pegar, ele vai usar essa antecipação, esse medo que ele tem para o puxado do bridão, ele vai reconhecer que você está dando sempre o primeiro comando pelo head do corda que não dói, e ele vai aprender rapidinho. Então, durante a prova, você vai raramente ter que usar esse bridão. Então, imagina se você perde pontas para toda vez que você tira esse bridão. Talvez você vai salvar os cavalos a ser puxado aquele bridão 95% das vezes. Já é uma bom começo para mim. Então, eu acho que talvez poderíamos começar lá, principalmente na hipismo, na rodeio. Tudo tem um caminho, né? Eu acho que tudo tem um caminho, né? Não as pessoas não precisam se preocupar, eu acho, né? Tem muita gente que é preocupada, né? Que acha que é 8 ou 80. Não, a gente pode achar um meio termo, né? Exatamente. Como você disse, aí existe o meio termo. Por enquanto, porque o bridão ele vai. Em algum momento ele vai.
Vamos tentar aí uma fase de transição, assim, né? Digamos, se é Exatamente. que a gente pode dizer isso, né? Estamos numa fase de transição, mas o estudos e o mundo acadêmico, ele já é pontado em uma direção só. Agora, o próximo é que é a mundo acadêmica prática, o boots no chão, né? Aqueles veterinários no chão, agora vai ter que colocar esse conhecimento em prático. Aí só depois vem os clientes. Então, o fim do bridão já está começando, mas deixa o seu trabalho um pouco mais fácil agora e faz essa transição. É. Não, e são pessoas assim como você, o teu canal, que acho que fazem a gente realmente refletir e pensar sobre isso e chegar nessas conclusões, assim, inevitáveis, como a gente disse aqui. Então, queria te agradecer Obrigada, Renata. pela paciência aí de conversar e vamos marcar mais bate-papos, assim, para a gente poder abrir a cabeça das pessoas Vamos. e se questionar. De muitos assuntos. Uhum. Isso aí. Valeu. Obrigada, viu? Nada. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.